Finalmente, uma grande notícia para me deixar com um pingo, um fio de esperança, uma luz no fim do túnel. Não significa agora que o Sport vai escapar da Série B, não significa que agora vai começar a arrancada do Sport. Não significa isso, mas pode ser um ponto de partida. Primeiro, tinha que demitir esse treinador ridículo. Para mim, o pior treinador da história do Sport. Em 4 jogos, ele conseguiu essa façanha. E eu falei para vocês que ele ia ser o Guto Ferreira 2.0. Primeiro, extremamente retranqueiro, reativo e covarde nos jogos, colocando aquele esquema com 3 zagueiros e o Sport marcando bloco médio e baixo na Ilha do Retiro. Segundo, escalações. A primeira escalação do cara foi com Carlos Alberto e Matheus Alexandre, gente, na estreia do cara no Dia das Mães. Pelo amor de Deus, tá de brincadeira com a minha cara, Antônio Oliveira. Você chegou no esporte basicamente mostrando para todo mundo que você não tem conhecimento nenhum do grupo de jogadores do esporte e que não estava acompanhando o clube e nem a competição. Ponto. Se você tivesse um mínimo de conhecimento e de estudo do grupo de jogadores, você jamais escalaria Matheus Alexandre e nem Carlos Alberto. Beleza, Matheus Alexandre tem um homem de confiança, ok, mas Carlos Alberto, tu tá de brincadeira com a minha cara, irmão. E no primeiro jogo dele, 4-0 Cruzeiro, fora o vareio de bola e fora a humilhação do Dia das Mães. Infelizmente, por sua conta, Antônio Oliveira, no teu primeiro jogo, cara, velho, foi tão bizarro, tão constrangedor, que parecia que os jogadores estavam entregando para te derrubar no teu primeiro jogo. Com 20 minutos de jogo, tu já estava sendo chamado de burro pela torcida. Algo inédito no futebol mundial. 20 minutos de jogo, já estavam te chamando de burro. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca. Se aconteceu, eu nunca vi, nunca acompanhei, nunca presenciei. Gente, precisa dizer mais alguma coisa? E outra, e a chegada dele no aeroporto, vocês não acham que eu percebi não, foi? Olha como ele chegou, cara de pouquíssimos amigos, poucos amigos, com a cara sempre assim fechada, chata, passou pelos torcedores sem nem dar um sorriso direito, como você já deu sorrisinho, já deu gargalhada, já deu risadinha, sorriso de canto de boca. Na última entrevista ali no pré-jogo contra o Mirassol, já deu sorrisinho de canto de boca contra o Internacional, depois daquela atuação ridícula e daquele empate vergonhoso contra os reservas barra base do Inter. Mas beleza, passou o jogo contra o Cruzeiro, 4-0 Cruzeiro, fora o rodeão de bola e o vareio, a gente foi humilhado. Time espaçado, time mal escalado, time desorganizado, uma baderna geral. Você conseguiu piorar tudo o do que já não tinha de bom de Pepa. Beleza, o Sport não tinha mais a posse de bola, não tinha um pingo de envolvimento, de troca de passe, de triangulação. O Sport não tinha nada. Beleza, uma semana para se preparar contra o Ceará. A tromba entrou de novo. 2-0 Ceará. E o Ceará nem fez esforço para vencer o jogo. E aquela escalação bizarra. Colocou Lucas Cunha, Antônio Carlos e Carlos Alberto. E a demora para mexer, vendo que o esquema tático não estava dando certo. Você sequer mexeu no esquema tático. Você continuou com 3 zagueiros. E o Sport tomando tromba. E você continuou com 3 zagueiros, acovardando sua equipe. Senso de urgência, cara. Tá perdendo o jogo, tá na lanterna. Tira o zagueiro, coloca um ponta, coloca um meio, avança, sobe linhas, cara. Não tem muito mistério. Só que parece que você não entende nada de futebol, nada. Nenhuma vírgula. Pior do que a derrota e o desempenho, e as escalações, e as alterações, que tudo isso é muito ruim, coletiva após jogo. Tem um mal aqui dentro do clube há um bom tempo. A culpa foi dos jogadores. Olha só, Xabi Alonso no Bayer Leverkusen também colocava 3 zagueiros, com 2 alas. Chegou a comparar o esquema tático dele com o de Xabi Alonso, falou que a culpa é dos jogadores, atribuiu a responsabilidade da derrota para os jogadores e criticou a diretoria e o presidente. Tudo isso no mesmo balaio. Todo mundo era o culpado, menos quem escalou, menos quem mexeu mal e quem treinou muito mal a equipe durante toda a semana. E o time continuou espaçado. E o time continuou jogando mal. Por culpa sua, Antônio Oliveira. Já era para você ter sido demitido depois do jogo contra o Ceará. E aí veio o jogo contra o Internacional. Esse aí era o deadline, irmão. Da forma como você escalou a equipe, a forma como a equipe se comportou devido a instruções suas e as suas alterações bizarras no segundo tempo, ali, e o sorrisinho de canto de boca, ali era para você ter sido demitido. Ali era o fim da linha. Com 3 jogos, era para ser demitido do comando técnico do Sport.
Escalação ridícula. Você recua o time. Lembre-se que você recuou o seu time quando estava empatando, quando tomou o gol de empate contra os reservas barra base do Internacional. É bom frisar isso. Contra os reservas barra na Ilha do Retiro. Ele tira um ponta, coloca um meia barra volante. Ele tira um segundo volante para colocar um segundo volante que joga mais de forma defensiva do que de forma ofensiva. Ele tirou Sérgio Oliveira, colocou Duqueiroz. Sérgio Oliveira estava fazendo um bom jogo dentro das suas limitações. Tirou Barleta, que estava fazendo um bom jogo, para colocar Ortiz. Ele afunda o Sport. É esse tipo de treinador. Não, mas falta elenco. Ok, falta. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas primeiro faltava a demissão desse treinador piada. E a gente empatou. E o sorriso de canto de boca dele. Você acha que eu vou esquecer? No pós-jogo contra o Inter? Não vou esquecer, não. E agora contra o Mirassol, vamos chegar lá já já. Antes disso, a Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? E o jogo contra o Mirassol, no pré-jogo, você estava dando risadinha nesse ótimo momento que o Sport está vivendo. Dando risadinha, fazendo ironias na entrevista pré-jogo. E falando até que, não, o primeiro jogo nem conta. O que é que você vai falar pro torcedor que estava lá na Ilha do Retiro? Nem conta? Então, assim, tu devolve o dinheiro para cada torcedor que estava lá na Ilha do Retiro. E que levou a sua mãe também no Dia das Mães. Não, o primeiro jogo nem conta, cara. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Jogo contra o Mirassol, mais uma vez. Tira esse terceiro zagueiro. Meu irmão, velho, é até repetitivo, cara. Tira esse esquema de 3 zagueiros, coloca Lucas Lima de meia, coloca Têncio na ponta, avança as linhas, tenta buscar até a posse de bola e tenta amassar o Mirassol, que é um time lento. Não, 3 zagueiros de novo. Só que pior do que a escalação foi o time de mexer. E o que é que ele fez nas alterações? Ele desloca Igor Carius de lateral esquerdo para a zaga, mantendo o esquema de 3 zagueiros. Coloca Dalber de ala. Coloca Carlos Alberto de ala direito. Dalber na ala esquerda. Tá de brincadeira com a minha cara, irmão. Tu tá de sacanagem, cara. Só pode, velho. São decisões insanas mentalmente falando, gente. Pelo amor de Deus. Se já tá difícil com o elenco limitado que a gente tem, com o elenco limitado e com um treinador com... Assim, cara... com ele não tem a menor capacidade tática. Não sei, cara. Eu não sei como é que o treinador consegue ser tão burro como ele, velho. Com todo respeito. Eu não sei como é que ele conseguia ser tão burro nas escalações e nas alterações. De verdade. Não fazia sentido nenhum. O time precisando vencer, ele recuava o time. Que é isso? Pelo amor de Deus, gente. Se já tá difícil com o elenco limitado, imagina com o elenco limitado e com um treinador que afunda todas as individualidades do esporte. Cara, é bem simples. O treinador tem o papel de facilitar, de exponencializar as individualidades. Esse aí afundava todo mundo. Barleta estava bem na esquerda, ele bota a Barleta na direita. Lucas Lima deixou de ponta em vários jogos. Lucas Lima é meia. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. No pós-jogo contra o Mirassol já era para ele ter sido demitido. Aí agora a gente vai para outra leitura. Agora, beleza. Antônio Oliveira, 8% de aproveitamento em 4 jogos, 3 derrotas e um empate, 8-1 no agregado, ridículo, já era para ter sido demitido, e aí sim, tinha que ser demitido. Agora tem uma outra leitura, parte 2. Alô, Yuri Romão. Alô, Thiago Gasparino. Ontem vocês deram a coletiva bancando a permanência de Antônio Oliveira. Hoje vocês demitem o cara. É suco de futebol brasileiro. É suco de amadorismo do nosso futebol brasileiro de dirigente. Bancou a permanência do cara ontem para demitir hoje. Caralho, mas isso é muito bizarro. Senhor Yuri Romão com o Pepa, 5 dias antes dele ser demitido, não, o Sport tá evoluindo. Olha só, o Sport fez bons jogos sim, na minha opinião, contra o Corinthians e tal, e saiu destrinchando o jogo do Sport na Série A. Pois bem, 5 dias depois, e ele falou, não, o Pepa é nosso treinador sim, a gente vê uma evolução da equipe sim e tal. 5 dias depois da derrota contra o Fluminense, Pepa demitido.
E agora, Yuri Romão, 5 dias atrás, 6 dias atrás, estava defendendo e enxergando a evolução do trabalho de Antônio Oliveira. 5 dias depois, Antônio Oliveira demitido. Dá para confiar nos dirigentes? Dá para confiar no presidente? Isso não é só do esporte, não. É da esmagadora maioria dos times do futebol brasileiro, dos dirigentes, dos presidentes. É isso que acontece. Banca permanecendo no dia, para 24 horas depois, tá demitido, irmão. Rua. Aqui está o posto oficial do esporte, tá? O Esporte Clube do Recife informa que após reuniões realizadas na manhã dessa quarta, entre a diretoria de futebol e o técnico Antônio Oliveira, definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipe principal. Dessa forma, o clube comunica oficialmente o desligamento de Antônio Oliveira e de sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Felipe Zílio, Diego Favarim, Vitor Couto e Fábio Miguel. O clube agradece agradecer porcaria nenhuma, esse cara só fez afundar o esporte na Série A. E agora vamos puxar as pautas positivas. Olhar para frente agora. Tá demitido, beleza. Primeiro ponto. 40 dias aproximadamente para buscar um novo treinador. E o novo treinador, quando chegar, vai ter tempo para trabalhar a equipe, montar um esquema tático, montar um modelo de jogo, posicionamento e trazer peças para o esporte mudar da água para o vinho. 40 dias é um bom tempo para mudar muita coisa. E a gente já começar a projetar uma vitória aí contra o Ju. Nada melhor do que um novo treinador, um novo modelo de jogo, uma nova reformulação no grupo de jogadores para que a gente chegue contra o Juventude lá no Alfredo e busque os 3 pontos. Se a gente vencer do Juventude no Alfredo, 6 pontos. A gente já pode ficar ali a 5 pontos do 16º. Temos um jogo. Temos um jogo, irmão. Temos um jogo. Agora, tem que acertar na mão do treinador e tem que, lógico, ter uma boa reformulação no grupo de jogadores. Tem que trazer um centroavante, tem que trazer 2 pontas, tem que trazer um segundo volante, tem que trazer um zagueiro de qualidade, tem que trazer um lateral direito, tem que trazer um goleiro, já que eu citei 7, 8 peças. Tem que ter uma boa reformulação no grupo de jogadores. Mas o principal, agora eu tenho algum tipo de perspectiva. Existe uma luz no fim do túnel. Não sei se é o trem vindo contra a minha direção, se é a lanterna ou sei lá o que é, mas existe agora uma luz no fim do túnel. Se o Antônio Oliveira continuasse, a gente ia passar 40 dias com esse treinador piada, a gente ia perder para o Juventude, ia perder para o Atlético Mineiro, ia demitir ele nesse furdúncio aqui, para contratar um treinador nesse caos total, sem tempo para treinar, sem tempo para analisar o grupo de jogadores, sem tempo para reformular a equipe, e a gente ia se afundar cada vez mais na lanterna. A gente estaria rebaixado para a Série B já. Acabou, cara, acabou. Acabou. A gente meio que ainda está rebaixado virtualmente já para a Série B. Mas agora existe algum fio de esperança. Porque mudou o treinador. O preparador físico é o novo. Bom por sinal. O preparador de goleiros mudou para melhor. Agora temos que ter um novo treinador, uma mudança para melhor e um novo grupo de jogadores. Que a gente pode voltar a sonhar. Significa que o Sport vai permanecer na Série A? Não sei. O trabalho do novo treinador vai ter que ser milagreiro. Vai ter que ser um trabalho fenomenal. Campanha de G6, de G8, para a gente permanecer na Série A. Mas, mais uma vez, vai ter tempo para trabalhar, vai ter um novo grupo de jogadores e vai ter o melhor adversário possível. Juventude. Beleza, é no Alfredo, infernal, mas é o Juventude, não é o Flamengo. Bom pontuar isso. Não é o Atlético Mineiro. Então, dá para buscar a vitória lá no Alfredo Jaconi. Dá. Com o novo treinador. Com esse treinador, com esse grupo de jogadores, a gente ia perder de novo. Com mudanças radicais que já está acontecendo, existe perspectiva. E aí, o debate sobre um novo treinador para o esporte a gente deixa para um próximo vídeo, tá? Mas eu tinha que pegar o pacotão, Antônio Oliveira, diretoria, momento, elenco, todo esse pacote aqui inicial para trazer informação para vocês, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. E vocês estão percebendo que eu tô até com um pouco de asma. Mas fiquei feliz, fiquei animado. Temos um jogo. Agora podemos ter um treinador de futebol. Coisa que o Antônio Oliveira tá longe, mas muito longe de ser. Tchau, querido. Rua, suma, nunca mais apareça no esporte. Desapareça para sempre.